Tá, vamos começar essa próxima aula, tá? Que é a aula 1, parte 5. E nessa a gente vai fazer sobre gráficos. Mas vamos aqui ver no PowerPoint, tá? Então aqui a gente tem que nessa parte P5 a gente vai falar sobre o uso de gráficos. Então a gente vai fazer aqui 4 pequenos exemplos, tá? Então vamos à simulação. Então quando a gente abre aqui P4, então ele solicita fazer 4 atividades, onde a primeira é... Opa, eu cliquei no errado. É o P5. Vamos lá. Então a primeira parte é você plotar a curva da função n² mais 3n mais 1 de n igual a menos 100 até 100. Depois fazer n², modificando os valores e assim vai. Então vamos vendo aqui o primeiro exemplo. Tá? Então aqui primeiro eu já zerei todas as variáveis. E aqui depois eu utilizei a função linspace. O que faz essa função linspace? Nada mais é do que você criar variáveis, tá? Um vetor de variáveis, em que ele vai ir do valor menos 100 ao 100, e nesse intervalo ele vai criar 201 variáveis, tá? Que são equidistantes entre si. Ou seja, entre menos 100 e 100 eu vou criar 201 pontos, tá? Que estejam entre esses dois valores e que tenham a mesma distância entre si, ok? E eu vou criar um laço for, onde ele vai rodar isso aqui 201 vezes, tá? Que é a quantidade de valores que eu tenho aqui. E ele vai gerar essa função muito parecida como a gente fez anteriormente, tá? Só que aqui, o valor de n, ele vai estar atrelado ao valor que eu acabei de criar nesse linspace, onde o primeiro vetor, né, o primeiro valor, é o primeiro elemento desse vetor, que vai ser menos 100. E depois ele vai criar menos 99, menos 98 e assim por diante. Tá? E nessa parte aqui, basicamente, o que eu estou fazendo é o seguinte. Eu estou criando a figura e eu estou dando hold on, tá? Que é se caso, por exemplo, eu quisesse colocar mais de dois valores. Tá? E por curiosidade aqui, eu coloquei, só para exemplificar, uma outra função, tá? Que seria a função f, só com os valores multiplicados por 2. Então aqui o título da função eu escrevi, que seria f de n² mais 3n mais 1. O nome do eixo x seria n. E o nome, né, do valor do eixo y seria f de n, tá? F de n. Esses valores aqui não são obrigatórios, mas são interessantes para você ilustrar quando você for plotar a imagem, ok? Então vamos dar run section. Vamos lá, ele está executando, pronto. Acabou de dar o resultado. Então aqui eu tenho a função 2f de n e aqui eu tenho a função f de n. Aí você pergunta, Fernando, e como é que você sabe qual é qual? Tá, uma forma que você tem de fazer, quando você clica na imagem, ele vai abrir um monte de opções para você acrescentar informações. Por exemplo, eu quero colocar grid. Então ele vai colocar essas linhas aqui que ajudam na visualização, tá? Outra coisa que você pode colocar é a legenda. E aí quando você clica na legenda, ele vai dar os nomes para você colocar, onde data 1 é o primeiro valor que foi inserido, ou seja, f de n. E em vermelho seria o segundo valor inserido, que seria f vezes 2, que seria 2f de n. Tá? E para você acrescentar isso aqui no código, simplesmente você pode só clicar aqui, Update Code, e aqueles códigos que você tinha acabado de colocar lá, que seria zoom ou qualquer coisa do tipo, eles vão atualizar na figura, ok? Tá, então vamos agora para a letra B. Tá, basicamente é fazer o que a gente fez na letra A, só que o intervalo vai ser inserido pelo usuário, ou seja, a gente vai colocar alguns valores pré-definidos, tá? Então, primeiro a gente vai zerar todas as variáveis e vai dar um close all. Esse close all é importante para você não utilizar qualquer figura anterior, tá? Ele não vai se basear em nenhuma figura anterior que foi realizada. Lembra que a gente comentou, né? Close all, ele fecha as figuras. Então a gente definiu aqui A1 como valor inicial, A2 como valor final. Então a gente usou a mesma função linspace, onde A1 é o início, A2 é o final. E aqui eu tinha criado uma função que seria A2 menos A1 mais 1, que basicamente para eu fazer 10 menos 0 mais 1, que ou seja, eu vou fazer 11 pontos nesse intervalo. E aí o que acontece é que aqui eu vou ter exatamente os valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas interessante que aqui seja um valor que o usuário coloque. Então, por exemplo, eu vou colocar o próprio 11, mas o usuário que vai definir, ok? E aqui eu vou ter que atualizar aqui também. Então, nesse meu laço for, ele vai iterar do valor 1 até o 11, ok? Então, mesma coisa que eu fiz antes, ele vai dar um plot, vai criar o title,
e vai definir o nome do valor do eixo x e o nome do eixo y. Quando a gente dá o run section, a gente vai fazer a função n² mais 3n mais 1, mas importante, ele só vai variar do valor 0 até o valor 10. Então, valor 0 até o valor 10, ok? Essa é a função. Então, vamos agora para a letra C. Aqui ele pede para fazer eu plotar o gráfico da potência dissipada em um resistor de 20 ohms em função da corrente que passa por ele. Bom, a gente sabe, né, que a potência dissipada no resistor ela é função do valor dessa resistência vezes a corrente ao quadrado, ok? Então aqui basicamente eu fiz o valor inicial que a corrente vai variar, então vai começar a variar de 0 e vai até o valor 10, ok? Como a gente tinha definido antes. E aqui a gente está usando de novo a função linspace, vamos colocar aqui a quantidade de valores que ele vai variar, então vamos colocar 11, tá? Novamente. Aqui eu defini qual é o valor da resistência, né, que foi solicitado no problema, que foi 20. Então a gente vai variar essa equação aqui agora de novo, um laço for, que vai variar do valor 1 até o valor 11, pela função da potência, que é R vezes o valor I ao quadrado, ok? Então, de novo, aqui é só a função. E aqui eu estou definindo qual é o plot que eu quero fazer. O I aqui é o eixo X e o P é o eixo Y, que é a potência. Então, no título, de novo, coloquei PI, né, que é a potência em função da corrente, é igual a RI². No eixo X eu estou definindo, né, qual é o nome dessa variável, que é a corrente. E o eixo Y estou definindo que o nome dela é a função P de I, ou seja, a função da potência em relação à corrente. Quando dá run section aqui, eu tenho o gráfico da potência. Então, a potência vai variar de 0 até 10. Então, a gente pode ver como essa potência ela varia em função da corrente. Ok? E por último, a gente tem essa funçãozinha aqui, que é para calcular o imposto de renda. Então, plote a curva do gasto de imposto de renda para até R$10.000, dado que você não paga imposto de renda se você receber até R$1.500. Depois entre R$1.500 e R$4.000 você paga 15% de imposto. E qualquer valor acima de 4.000 você paga 25% do imposto, ok? Então a funçãozinha aqui é um pouco mais complicada, tá? Mas eu não vou exemplificar, não vou perder tempo explicando. Então basicamente aqui eu tenho o valor do salário, que vai variar de 0 até 10.000, onde eu vou colocar 1.001 valores que estão entre o valor 0 e o 1.000, ok? E aqui eu vou começar o laço for, que vai entrar aqui 1.001 vezes, né, que é a quantidade de valores que eu estou analisando o salário. Então aqui só exemplificando, tá? Então se o valor do salário for maior do que 4.000, como é que funciona o imposto? Então os valores acima de 4.000, que seria o valor do salário, menos 4.000, vai pagar 25% de imposto. E os valores entre 4.000 e 1.500, que é 2.500, vai pagar 15% de imposto, ok? E se o salário for só apenas maior do que 1.500, tá? Aqui eu estou usando a função else if, que ela significa o quê? Se ela não caiu aqui, ele vai testar essa opção, que seria o else if, ok? Então, se ele não caiu aqui, quer dizer que o valor está entre 4.000, é menor do que 4.000, ok? Então ele vai testar, tá, tudo bem, é maior que 4.000, mas é maior que 1.500, ele vai testar. Então, se ele é maior que 1.500, então eu vou ter que pagar um imposto de 15% do valor desse salário menos 1.500. E por fim, se o salário não é maior que 1.500, ou seja, ele é menor do que 1.500, ele não paga nada. Então, de novo, aquelas estruturas de plot, onde aqui vai ser o título, aqui vai ser o nome, né, do eixo X, que é a função do imposto em função do salário, e o eixo Y vai ser o imposto. Então, quando a gente dá um run section aqui, a gente vai ter o gráfico do imposto. Então aqui, de 0 a 1.500 a gente não paga nada. De 1.500 até 4.000 eu tenho uma curva de imposto que é uma reta, né, que é essa aqui. E acima de 4.000 eu tenho uma outra reta que é essa curva aqui de imposto. Ok? Então nessa atividade a gente realizou a parte 5 e termina a aula 1, onde a gente mostra como é que a gente cria gráficos baseados em alguma função que a gente criou. Então é isso, e depois a gente vai ter a aula 2.